Boa tarde, turminha do primeiro ano. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? E hoje nós vamos ter mais uma aula. Nossa aula de hoje será de ciências e de história. E em ciências nós estamos aí no capítulo 3, né? Estamos falando sobre comendo bem, sobre a importância, né, de se alimentar bem. Falamos a semana passada sobre alimentação saudável, sobre a importância, né, de ter uma alimentação variada, sobre a importância de todos os alimentos, né, de todos os grupos, ou seja, que é importante comer de todos os alimentos um pouco, porque todos eles têm a sua importância no nosso organismo. Aprendemos também que o quanto mais colorido o prato for, mais ele será saudável, mais ele terá nutrientes importantes para a nossa saúde. E hoje nós vamos falar sobre os grupos dos alimentos. Aí na página 23, olha, do nosso módulo, nós vamos falar sobre os grupos dos alimentos. Aí continua. Nossa alimentação deve ser variada e equilibrada. Para isso, devemos consumir alimentos de diferentes grupos. Cada grupo de alimento tem um papel fundamental para o nosso corpo. Foi o que Tia Belisa acabou de falar, né? Sobre a importância de comer alimentos variados de todos os grupos. E aí, nós temos alguns destaques. Temos os carboidratos, as proteínas e os alimentos ricos em fibras. Vamos observando aí. Tia Belisa também está aqui com a nossa pirâmide alimentar. Olha, temos aí o grupo 1 dos alimentos, que são os carboidratos, né? Temos o grupo 2, aí que nós temos o quê? As frutas, né? Verduras e os legumes. Temos o grupo 3, que temos aí as proteínas, os leites, derivado do leite também, as carnes, ovos, e o grupo 4, que se encontra aí os óleos e gorduras, doces e açúcares, né? Que são aí parte do grupo 4. Como o Tia Belise falou semana passada, só para a gente relembrar, tá relembrando, a pirâmide alimentar ela traz, ou seja, quanto maior o topo da pirâmide, esses devem ser o que são menos consumidos, ou seja, consumir em menor quantidade. Quanto maior for o topo, são alimentos que devem ser consumidos em menor quantidade. E Tiberias chamou a atenção justamente para cá, para o grupo 4, que aqui se encontra o quê? As gorduras, né? Ou seja, as frituras, batatas fritas. Aqui se encontram os doces, sorvetes, tudo aquilo que é muito apreciado pelas crianças, né? E por todos. São muito apreciados. E esses alimentos, justamente esses que queremos comer em maior quantidade, queremos consumir bastante, são alimentos que devem ser consumidos em pequenas quantidades. Porém, ele deve ser agregado à sua alimentação na medida certa. Ou seja, quando se fala em comer uma alimentação variada, se fala em comer de todos os grupos um pouquinho, né? Para que ele fique o quê? Um prato colorido, para que sua alimentação ela venha ter todos os nutrientes necessários, né, para a sua saúde, para equilibrar a sua saúde. E aí nós temos carboidratos no nosso módulo, olha só, aqui do lado, né? E diz o seguinte: alimentos como pão, arroz, batata e cereais são ricos em carboidratos. Esse nutriente fornece energia para que possamos brincar e estudar. Então, olha só, esses alimentos que se encontram aqui no topo, embaixo da nossa pirâmide, são os alimentos que eles fornecem o quê? Energia, né? São alimentos que fornecem energia
ao nosso corpo para realizarmos as atividades do dia a dia, para ter força, para correr, para brincar, né, para estudar, para realizar as nossas atividades diárias. E aí nós temos também, logo após, então vamos relembrar aí os carboidratos, eles são encontrados nos pães, arroz, batata e cereal e nos cereais, tipo aveia, né? Ou proteínas. Agora nós vamos para proteínas, esse grupo, né, aqui. E as proteínas, elas formam muitas partes do nosso corpo, por exemplo, a pele, ou seja, é muito importante, né, a proteína para a nossa pele. Ela está presente nas carnes, nos ovos, no leite, no queijo, no feijão, na soja, entre outros alimentos. E nós precisamos das proteínas para crescermos e ficarmos forte. Olha só que legal. Então, as proteínas elas estão presentes em muitas coisas, ou seja, você pode falar assim: ah, tia Belisa, mas eu não gosto de comer carne. Mas de repente você gosta de tomar leite, você gosta dos derivados do leite, tipo queijo, né? Ou você gosta de ovo. Ou seja, não é que seja necessário você comer todos os alimentos que contenham proteínas, mas é necessário que, se você não come um que fornece a proteína, mas você coma outro, para que essa substância ela seja suprida no seu organismo. E as proteínas elas ajudam no desenvolvimento, para crescer e ficar forte. Principalmente para as crianças é muito importante, né, a presença das proteínas na alimentação, porque elas estão em fase de crescimento. E relembrando aí, as proteínas elas são encontradas nas carnes, nos ovos, no leite e derivados do leite, tipo queijo, a manteiga, coalhada, o iogurte, né? E no feijão, o feijão também, ele tem carboidratos, né? Na soja e entre outros alimentos. E agora os alimentos ricos em fibras. Quais são os alimentos que são ricos em fibras? Os alimentos que são ricos em fibras são as frutas, as verduras e os legumes. Além de fornecerem nutrientes e vitaminas, eles ajudam o nosso sistema digestório a funcionar melhor. Olha só, além de fornecerem nutrientes e vitaminas, eles ajudam no nosso sistema digestório. E o que é sistema digestório? Órgãos e estruturas que trabalham em conjunto para realizar a digestão dos alimentos. O órgão digestório são a parte do nosso corpo responsável por digerir, né, a alimentação que a gente ingere. Então, as fibras são muito importantes, né, para isso. E quando aqui diz que fornece nutrientes e vitaminas, semana passada eu te pedi para que vocês dessem uma pesquisada, né, era ali, que vocês pesquisassem no computador, no celular ou no dicionário, se tivesse, a palavrinha o quê? Nutrir e a palavrinha vitaminas. Vitaminas é muito importante que você ingira, coma, né, as frutas, as verduras, os legumes, porque as vitaminas o nosso corpo não produz, né, vitaminas, ou seja, e nós adquirimos elas através da nossa alimentação. Então, é muito importante que a gente consuma frutas e verduras e legumes na nossa alimentação. E também, quando tia Belisa pediu para vocês pesquisarem a palavra nutrir, a palavra nutrir vem de quê? De alimentar-se, né? De consumir alimentos, substâncias nutritivas, ou seja, alimentos que eles têm substâncias nutritivas. E aí nós temos a nossa atividade. Assinale as opções relacionadas à alimentação saudável.
Aí você tem 5 alternativas aí. Fornece nutrientes, ou seja, uma alimentação saudável, ela fornece nutrientes para o nosso corpo? Né? Se sim, você vai marcar. Ou uma alimentação saudável, ela deixa-nos doentes? Se você, será que a alimentação saudável ela deixa a gente doente ou ela nos protege para que não fique doente? Se você acredita que ela não deixa a gente doente, você não marca. Fornece vitaminas, ou seja, uma alimentação saudável, ela fornece vitaminas para o nosso corpo. E uma alimentação saudável atrapalha o nosso crescimento, ou seja, uma alimentação saudável atrapalha o seu crescimento, será? E também uma alimentação saudável dá força e energia. Alimentação saudável dá força e energia? Se sim, você marca. Agora nós temos aí a questão 2. Procure em revistas, jornais, imagens de alimentos que pertencem a cada grupo representado e recorte-os e cole no quadro correspondente. Agora aqui você vai pesquisar em livros velhos que vocês têm em casa, cadernos velhos, revistas. Se você tem como, pode pesquisar na internet e imprimir, né? O importante é que você pesquise e encontre esses alimentos. E você vai colar cada um no seu grupo, ou seja, colar os alimentos que fazem parte do grupo do carboidrato no primeiro quadrinho, colar alimentos que fazem parte do grupo das proteínas no segundo quadrinho e colar os alimentos que são ricos em fibras no terceiro quadrinho, ou seja, carboidratos, né? Carboidratos, proteínas e ricos em fibras, nesses quadrinhos. E quais são? Vamos relembrar quais são os alimentos que contêm carboidratos. Você pode voltar lá e estar vendo, pode ver outros, né? Pão, arroz, batata e os cereais. E as proteínas, carne, ovo, leite e todos os derivados do leite, né? Também soja. E os ricos em fibra são as frutas, as verduras e os legumes. Importantíssimo, importantíssimo para o fortalecimento da nossa saúde, né? Para o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Não devemos nunca deixar de consumir frutas, verduras e legumes. Vamos relembrar, agora nós vamos aí para a nossa última atividade, ciências, né? Vamos relembrar. Ligue as palavras da coluna A às frases correspondentes da coluna B. Ou seja, aqui, olha, você vai ligar a coluna A às frases correspondentes a cada uma da coluna B. Então, vamos lá. Aí tem na coluna A, tem alimentação saudável, coluna alimentos saudáveis, carboidratos, proteínas e fibras. E na coluna B nós temos a descrição desses alimentos, desses grupos que te falou aqui. Temos aí na letra B, na coluna B, temos fornecer energia para realizar nossas atividades diárias. Qual é o grupo? Quem lembra qual é o grupo que Tibelisa falou que fornece energia para realizarmos as atividades diárias do nosso dia a dia, que dá força, coragem para correr, para brincar, né, para estudar. Ou seja, quando não consumimos alimentos, né, desse grupo, o que acontece? A gente fica sem coragem, desmotivado, só quer ficar dormindo pelos cantos, ou seja, está sem energia. Então é importante que se consumir, né, os alimentos aí desse grupo. Que grupo é esse? Você vai ligar lá para ele. O segundo diz assim: deve ser equilibrada e conter alimentos variados, né? O que é que deve ser equilibrada e conter alimentos variados? É o quê? Aí, continuando, tem: possuem nutrientes, vitaminas e são importantes para o desenvolvimento. Olha só, possuem nutrientes e vitaminas e são importantes para o desenvolvimento.
Continuando, estão presentes nas frutas e verduras. O que é que está presente nas frutas e verduras, que a Belisa falou? E que são fundamentais para o crescimento e para ficar forte. Qual é o nutriente que contém, né, aí, que são fundamentais para o crescimento, né, para ficar forte e desenvolver o crescimento? Você vai fazer e você vai ligar aí para a palavra que for correspondente, aí na coluna A. E depois que vocês fizerem isso, vocês vão tirar a foto e mandar para a tia Belisa ver se realmente está certinho. Agora você vai pausar o seu vídeo enquanto você termina e depois que você encerrar, você vai lá para a sua disciplina de história. E em história nós estamos falando sobre os brinquedos, né? Terminamos o capítulo 3, que falava sobre os brinquedos tem história. E estamos iniciando hoje o capítulo 4, que tem como título As Brincadeiras no Brasil. E no capítulo 4, nós vamos iniciar aí na página 30. Olha só, página 30. Observa bem a imagem já de apresentação do nosso capítulo, né? Podemos perceber que as crianças estão brincando aqui, né? Que brincadeira é essa que elas estão brincando? Você sabe o nome dessa brincadeira? Olha só. O que preparamos para este capítulo? Neste capítulo, identificaremos brincadeiras típicas da região em que vivemos, conhecendo as regras e o jeito de brincar. Aprenderemos que algumas brincadeiras podem ser realizadas sem nenhum brinquedo ou objeto, e que canções e brincadeiras antigas podem representar a história de um povo. Ou seja, que as canções e as brincadeiras antigas podem representar a história de um povo. Isso nós vimos que é realmente, né? Como assim a gente pôde ver sobre a boneca, né? Sobre a boneca que nós vimos aí, a Abayomi, né? Que fazia parte da história, né? Do povo lá da África, que foram trazidos como escravos. Olha só. Então, observando aí a nossa imagem, nós podemos perceber que as crianças estão brincando de amarelinha. E que elas têm formatos o quê? Diferentes, né? Ou seja, é a mesma brincadeira, mas que ela tem formatos diferentes. É isso que acontece, ou seja, dependendo da região onde as crianças vivem, a amarelinha ela pode ser feita de uma forma diferente, dependendo de cada lugar onde elas estejam. Assim também, como pode ter regras diferentes, ou seja, a mesma brincadeira pode ser realizada aqui em Pernambuco, no Nordeste, de uma forma, e em São Paulo, por exemplo, né, no Sudeste, ela pode ser realizada de outra forma, com regras diferentes, um pouquinho diferente, né? Pode ter algumas iguais ou não. Por quê? Porque ela vai de acordo com a influência, né? Com a influência da cultura de cada local. E isso sim pode modificar algumas das regras, algum objetivo da brincadeira. Para iniciar a conversa com o professor e os colegas sobre a imagem, existe apenas um jeito de brincar de amarelinha? Nós podemos observar aí na imagem que não, existem outras maneiras, né, de fazer a amarelinha, né? Aí da mesma forma, eles vão seguindo os números, né? E até chegar lá, ou seja, até chegar no céu. E só muda mesmo o formato aí nesse caso. Você já brincou de amarelinha? Aí você vai falar para a mamãe, para quem estiver com você, se você já brincou de amarelinha. E por que as crianças podem ser, e por que as brincadeiras podem ser diferentes em cada lugar? Então, é como a tia Belisa falou, né? As brincadeiras elas podem ser diferentes de cada lugar porque elas sofrem influências culturais locais de cada região. E com isso pode sim ter algumas alterações nas regras, né? Também como nos objetivos da brincadeira. Mudando aí a nossa página, vamos para a página 32. Como se brinca em cada lugar?
O Brasil é um país muito grande e em cada lugar existe uma maneira e tradições diferentes. É o que Tia Belisa falou. Nós vamos conhecer algumas brincadeiras, agora nós estamos nessa página, da região sudeste, da região nordeste, que é a nossa região, né? E da região centro-oeste. Tia Belisa pôde perceber que são brincadeiras conhecidas que provavelmente você já brincou. Olha só, a brincadeira da região sudeste se chama flor e ela teve origem em Campinas, São Paulo. E o jeito de brincar: desenha no chão uma flor grande, né, uma grande flor, e escreve nas pétalas o nome de frutas escolhidas pelos participantes. Uma pessoa fica no miolo da flor, ou seja, no centro da flor, né? Joga a bola para cima e grita o nome de uma fruta, enquanto os outros participantes correm, ou seja, enquanto a pessoa joga a bola para cima e aguarda a bola voltar para pegar, os outros participantes correm. Quando a pessoa do miolo pegar a bola novamente, todos devem ficar parados para que dê 3 passos e tente queimar alguém. Quem for queimado sai da brincadeira e ganha quem ficar por último. Olha, é bastante conhecida essa brincadeira, né? Talvez mude o quê? Algumas coisinhas, tipo, talvez não faça a flor, né? Talvez, em vez de fazer a flor, faça outra coisa. Ou seja, muda um pouquinho, porém a brincadeira é a mesma. Talvez mude alguma regra, talvez mude alguma forma, mas a brincadeira é a mesma. Olha só. A pessoa que está no miolo da flor joga a bola, grita o nome de uma das frutas que estiver lá nas pétalas e aguarda a bola voltar. Enquanto isso, as crianças correm. Quando a pessoa pega a bola, todas as crianças param. E ela vai observar, né, aquele participante que estiver mais próximo, ela vai dar 3 passos e vai jogar a bola para queimar, ou seja, para bater no participante, né? E quem for queimado sai da brincadeira. E aí, será que você já brincou com uma brincadeira da flor, ou você já brincou de uma brincadeira parecida, semelhante com outro nome? Você vai falar aí para a mamãe. E agora nós vamos conhecer uma brincadeira do Nordeste, mas melhor que isso é que a brincadeira se chama Triângulo 2, né? E teve origem em Carnaíba, Pernambuco, ou seja, uma cidadezinha bem perto da nossa. Que legal, olha, uma cidade bem próximo, né, da nossa cidade. E olha só o jeito de brincar dessa brincadeira, triângulo. Os jogadores riscam um triângulo no chão, né? Ou seja, um triângulo no chão e colocam uma bila. E o que é uma bila? Uma bila é uma bolinha de gude, né? Coloca uma bolinha de gude em cada ponta do triângulo. Ou seja, olha só pra gente... Olha, eles desenham um triângulo e colocam uma bolinha de gude em cada ponta do triângulo. E aí, cada participante começa o jogo com uma bila na mão, que tem que usá-la para tirar as outras de dentro do triângulo. Ou seja, cada participante que vai estar aqui do lado, né, eles vão estar com outra bolinha de gude na mão. E eles vão usar a bolinha que estão para tirar essas bolinhas de dentro do triângulo que foi desenhado. Se a bila do jogador da vez ficar dentro do triângulo, ele não poderá pegá-la. Se o jogador tirar as bilas de dentro do triângulo, elas passam a ser dele. Ganha quem conquistar mais bilas no final da partida. Ou seja, se o jogador jogar outra bolinha para tirar a bolinha de dentro e não conseguir tirar, ou seja, a bolinha ficar, em vez de sair as 2 bolinhas, ficar outra bolinha dentro, ele não poderá pegá-la mais. Ou seja, o outro jogador que jogar e conseguir tirar as 2 vai ganhar aquelas bolas de gude, né? Aquelas bilas. E aí o que acontece? Vai ganhar quem conseguir no final do jogo ter
ganho mais bolas de gude. Elas passam a ser dele e ganha quem conquistar mais bilas no final da partida. Então, essa brincadeira também é bastante conhecida, né, pelos meninos, principalmente as crianças. Essa é uma brincadeira um pouquinho antiga, talvez nem todas as crianças de hoje tenham o hábito de brincar com ela. Porém, eu me recordo muito bem dessa brincadeira, né, de ver os meninos brincando com ela. E agora outra brincadeira. Sim, que também trouxe aqui para vocês terem uma noção aqui. A brincadeira flor que tia falou, ela é da região sudeste. E tia imprimiu aqui o mapa político para poder estar mostrando para vocês terem noção. Aqui é o mapa do Brasil, não é isso? E tia imprimiu aqui para você estar observando e ter uma noção de onde fica, né? A região sudeste, ela é essa região aqui, ó, cor de laranja. Olha, região sudeste. Era do estado de São Paulo, ele está localizado bem aqui onde tia está com o dedo. Olha só, bem aqui. Região sudeste. A região nordeste, que é a região que tia Belisa acabou de falar, né? Que da brincadeira triângulo, que ela teve origem em Carnaíba, ela é toda essa parte aqui, olha, azul. É a região nordeste, essa parte azul. E Carnaíba fica localizada no mesmo estado que o nosso, ou seja, em Pernambuco, que corresponde exatamente a esse pontinho aqui onde tia está mostrando, ou seja, fica localizado bem aqui, olha só, nesse aqui, ó, Pernambuco. E agora nós vamos conhecer a brincadeira pato, ganso, que é uma brincadeira da região oeste. É uma brincadeira da região oeste que corresponde a esta parte roxa. Aqui, ó, região oeste em Campo Grande, ou seja, bem aqui onde tia está com o dedo mostrando, né? É da região Campo Grande. E a brincadeira pato, ganso. Tia lembra bastante que vocês falam muito dessa brincadeira. Inclusive, é uma brincadeira que vocês amam, né? Vocês sempre realizam na atividade de recreação, na aula de recreação. E tia percebe, né, pela empolgação de todos, que vocês amam. E essa brincadeira é uma brincadeira da região oeste, que foi originada, né, lá em Campo Grande. Jeito de brincar. Vamos ver agora se o jeito que vocês brincam é o mesmo jeito que a brincadeira original, né? Que é a brincadeira lá de Campo Grande. Ou se ela tem alguma diferença. Tia vai ler a brincadeira do pato ganso aqui e vocês vão ver aí se é da mesma forma que vocês brincam aqui ou se tem alguma diferença. Então vamos lá. Pato, ganso, origem em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois, as crianças, primeiro, jeito de brincar. Primeiro, todos têm que decidir quem vai ser o pato ganso. Quem vai ser o ganso, ou seja, todos decidem quem das crianças vai ser o ganso. Depois, as crianças fazem uma roda e sentam. O ganso vai andando e tocando na cabeça dos amiguinhos e dizendo: pato, ganso. A pessoa em que ela tocar quando disser ganso tem que levantar e correr atrás do outro. Se conseguir alcançá-lo, ela ganha. E o outro volta a ser o ganso. Se ele conseguir sentar no lugar vazio da roda antes, é o escolhido. Escolhido que tem que virar o ganso da vez. Quem for pego 2 vezes vai para o meio da roda enquanto os outros cantam a música embaixo. Fica lá até acabar a brincadeira. Olha só, aqui tem uma regrinha nessa. Eu não sei se na de vocês também tem. Porque tia vê vocês falando, mas nunca viu, né, a brincadeira. Ficou lá assistindo assim. Aqui tem uma regra. Quem for pego 2 vezes
não pode continuar na brincadeira. Vai lá para o meio da roda, enquanto todas as crianças cantam uma musiquinha. E a musiquinha é essa: galinha choca, quebrou o ovo e saiu minhoca. E todas as crianças cantam e ela vai permanecer lá no centro da roda até toda a brincadeira acabar. Então é uma regra. Vamos relembrar aqui a brincadeira do pato, pato, ganso. Escolhe primeiramente um para ser o ganso, depois todas as crianças sentam em círculo e o ganso sai passando, tocando na cabeça das crianças, falando pato, 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 pato. E aquela que ela escolher vai falar o nome ganso. E a criança tem que levantar rapidamente e correr atrás da outra. Quem chegar e sentar no lugar que estava vazio, né, vai ganhar. E aquele que ficou em pé vai ser o ganso, né, assim? E aquele que for pego 2 vezes, aí então não poderá mais participar. Tem que ir para o centro da roda e todas as crianças vão cantar a musiquinha galinha choca, quebrou o ovo e saiu minhoca. E ela vai permanecer lá até o final da brincadeira. E agora vamos para a nossa atividade. Escreva a região de origem de cada uma das brincadeiras. Flor. A brincadeirinha flor era de qual região? Você vai olhar lá e vai escrever o nome da região, aquele que está no quadrinho do cantinho. Você vai escrever lá, se é da região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste. Depois a brincadeira triângulo 2. Ela é de qual região? Você vai escrever o nome na frente. Pato, pato, ganso, de qual região? Escreve na frente. Na questão 2 diz o seguinte: faça um X na brincadeira que usa bola. Qual dessas brincadeiras aqui usou bola? Você vai escrever, marcar o X no nome da brincadeira. É a brincadeira triângulo que usa bola, a bola normal, né, de jogar. Na brincadeira triângulo, não é bola de gude, viu? É a bola normal. No triângulo, é na flor ou é no pato, pato, ganso. Então, você vai marcar aquela que for. E depois nós vemos aí com regionalize-se. Olha só. Você conhece as brincadeiras da região em que você vive? Pergunte a uma pessoa da sua família sobre as brincadeiras típicas da região em que vocês vivem. Desenhe a brincadeira que você mais gostou de conhecer. E não esqueça de escrever o nome dela. Você vai perguntar aqui a uma pessoa da sua família, né, as brincadeiras típicas da região, ou seja, ela vai falar algumas brincadeiras e você vai desenhar aqui na sua atividade de brincadeira que você mais gostou. Vê só, não é só a brincadeira que a pessoa da sua família falou. Pode ser todas as brincadeiras que você já estudou aqui. Qual brincadeira você mais gostou? Entendeu? Você vai desenhar aqui, não é necessário ser somente, né, a que a da sua família falou. Desenhe a brincadeira que você mais gostou de conhecer e não se esqueça de escrever o nome, ou seja, qualquer brincadeira que você mais gostou de conhecer. Você vai desenhar e escrever o nome dela. E depois compartilhe com os colegas sobre as brincadeiras que você conheceu e descubra deles. Esse pontinho fica bem difícil para vocês realizarem, né? Por não ter como ter a interação com os coleguinhas. Mas é isso, vocês conversam com a mamãe sobre as brincadeiras que vocês gostaram de conhecer. E é isso. Amanhã não tem aula de tia Belisa, nós encerramos aqui a aula de história.